Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um RLCast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Meu nome é Juni Ueda e eu sou especialista em gestão de restaurantes. Eu sou o Henrique Zanini, eu sou especialista em marketing e vendas para restaurantes e o tema do podcast de hoje vai ser vender ou salvar meu restaurante? Como que eu tomo essa decisão? Mas antes de a gente começar, gente, eu quero agradecer ao Aibu, que é o nosso patrocinador oficial do podcast. Se você não sabe, o Aibu ele é um aplicativo de marketplace que ele está nas cidades do interior. Então, se você está numa cidade do interior e você quer começar a fazer vendas online ou entrar em um outro aplicativo que vai atender você de uma forma muito diferente, porque o Aibu tem licenciados que estão nas cidades, licenciados locais que conseguem prestar um serviço diferenciado, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição ou escanear o QR Code e fazer teu cadastro no Aibu e começar a fazer as vendas aí online, porque o Aibu é bem parceiro e tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, Junti, vamos lá. Vender ou salvar o restaurante? Como que eu tomo a decisão certa? É uma decisão muito difícil. Tem vários donos de restaurante que chegam nesse momento. A gente conhece alguns que chegam nessa encruzilhada e não sabem como tomar essa decisão, porque às vezes já estão desmotivados com o restaurante, não sabem mais se aquilo é para eles. Geralmente já está nisso há muito tempo, né? E o negócio talvez não acontece como ele gostaria que acontecesse, porque na cabeça desse dono de restaurante o negócio tinha que estar 3, 4 vezes maior do que está hoje e ele não consegue entender por que ele não consegue chegar lá. E a maioria coloca a culpa nos outros e não olha para si mesmo, né? Que é culpa do governo, é culpa dos funcionários que não conseguem achar, é culpa dos motoboys. Tem vários mimimis aí para achar um problema para isso. Mas aí fica naquela também. Será que vale a pena eu vender? Porque tem a parte emocional que é muito forte, porque afinal de contas já está nisso há muito tempo. E aí não fica nessa, né? Será que é a decisão certa vender? Será que é a decisão certa manter? Então, por que isso acontece? Para a gente dar uma introdução. Acho que antes de começar a tua resposta, é importante a gente frisar, pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, que quando você diz vender ou salvar, não é vender mais comida, né? É vender a empresa, né? Vender, desistir do restaurante, né? Então vamos lá, já pegamos sim vários alunos nessa situação, né, Henrique, em todos esses anos de mentoria, consultoria, cursos por aí. E para mim é nítido e claro que quanto mais o tempo vai passando, mais as pessoas começam a perceber que se sentem frustradas ou desgastadas. Eu acho que para alguém chegar ao ponto de pensar em se desfazer da empresa, que em algum momento foi um sonho, é porque ela acumulou uma série de frustrações, né? Ou deixou de realizar as coisas da maneira como ela gostaria que realizasse. E essa frustração acaba virando um peso tão grande que a pessoa simplesmente não tem mais força para lutar, para conseguir salvar o negócio. Alguns encontram, outros não, mas infelizmente a estatística joga contra, né? E a maioria das pessoas, dos empresários, acabam desistindo. No nosso setor, eu não sei exatamente a estatística desse número, mas é altíssimo o índice de empresas que fecham ou que são vendidas dentro do primeiro ano, né? Eu mesmo, nos últimos 2 anos, vamos lá, já passaram de 30 restaurantes que me ofereceram. Isso que a nossa região é super pequena. Eu fico imaginando a nível nacional quantos mil empreendedores têm com essa cabeça de talvez vender a empresa ou desistir do próprio sonho. E isso é uma dor, né? Porque afinal de contas é o sonho de alguém que está indo por água abaixo, né? Então, sem sombra de dúvida, separando os erros que causam essa frustração, o grande maior motivo aí para a desistência é esse acúmulo de frustrações que acaba virando um peso muito grande, na minha opinião. Sim, e aí acaba virando esse dilema, né? Porque tem essa parte que é emocional, porque você, faz anos que você tá naquilo ali, e aí você já não sabe mais o que fazer, né? Se continua realmente insistindo, mas você não consegue achar qual é o problema, às vezes você já não está mais motivado para fazer aquilo, você também não consegue encontrar motivação. Então vamos partir do princípio do cara que está nessa situação e como que ele encontra a motivação para pelo menos ele entender se aquilo realmente vale a pena ele continuar ou não, antes dele tomar essa decisão mais drástica que é realmente vender. Eu acho que sempre tem 2 vertentes aí, né, Henrique? Então a primeira é entender que sempre tem como salvar. De alguma forma, tem algum jeito que você pode fazer para salvar. Pode ser que isso não seja o que você está disposto a fazer, você não esteja disposto a pagar o preço, mas sempre tem como salvar, né? De alguma maneira você consegue salvar. Existem, estou cheio de dívida, cheio de impostos, as dívidas são renegociáveis, os impostos também, né? Então, tudo dá para salvar. A questão é como que você vai fazer isso, você tem gás ou não para fazer isso. Me perdi na pergunta, você pode repetir essa primeira parte? Como que ele acha motivação? A motivação
tive uma conversa muito séria com um aluno e amigo de anos, faz uma semana a respeito disso, e ele me relatou exatamente isso. Cara, eu me sinto desmotivado, eu prefiro ficar deitado mais tempo na cama para não ter que encarar os problemas que eu tenho. Eu acho que você encontrar motivação é você realmente entender se você ainda está disposto a lutar, né? Eu sempre falo, eu nunca vi ninguém que está disposto, nenhum soldado que foi para a guerra sem realmente luta uma guerra sem realmente acreditar. Ninguém está disposto a dar a vida por algo que não acredita mais, né? Então eu acho que encontrar motivação está diretamente relacionado a encontrar o porquê que você começou o teu restaurante e qual que era o teu sonho lá no começo, porque provavelmente o que te trouxe toda essa frustração te desviou do que você tinha de sonho no início do negócio, né? E todos os erros, acúmulos e pesos vão fazendo esse peso que faz a pessoa não ter motivação. Então, se for para dar uma dica só para quem está desmotivado com o restaurante e não sabe o que fazer para salvar o próprio negócio ou que está tendo dificuldades com o próprio negócio, volte para o dia zero, né? Não é o dia da inauguração, não é o dia que você colocou o primeiro tijolo, mas sim o dia que você decidiu ser dono de um restaurante, que você decidiu empreender no ramo da gastronomia. Esse é o dia zero. É aquele dia que você estava conversando com alguém e disse assim, acho que vou fazer um restaurante. Ou que você decidiu olhando para você mesmo, olha, eu acho que eu vou abrir um negócio para mim. Esse é o dia zero. Porque eu tenho certeza absoluta, e não preciso nem saber quem está assistindo ou ouvindo o nosso podcast agora, que nesse dia zero, nesse momento exato, ninguém pensou nada de negativo. Nesse dia, qualquer empreendedor, seja ele de qual ramo for, mas nesse caso estamos falando aqui dos donos de restaurante, ninguém esperava abrir e passar por uma crise, ninguém esperava abrir e mudar de foco, ninguém esperava abrir e quebrar, abrir e ficar desmotivado. Sempre no dia zero a gente tem os melhores desejos, né, e sonhos sobre a nossa decisão. E é isso que você precisa resgatar para ter essa motivação, com certeza. Mas aí, então, se o cara ele volta a resgatar isso no dia zero, ele percebe que se desvirtuou muito do que era o sonho dele, é um indicativo para realmente desistir? Depende o quanto você se distanciou do dia zero, né? Então, vamos dar um exemplo do que é dia zero, né? Então, eu estava lá, por exemplo, jantando com o meu sócio que abriu o restaurante comigo, com o Dudu, naquele dia, fazendo um jantar totalmente informal, batendo papo, a gente começou a falar sobre sushi, sobre negócio, e eu acabei descrevendo na conversa um restaurante, como seria um restaurante japonês se eu fosse abrir, né? Nesse dia, o Dudu ouviu aquela história e ficou sem dormir, porque ele ficou imaginando o sucesso que seria aquele restaurante na cabeça dele, e me convidou para ser o sócio. Então, esse foi o dia zero. Foi o dia que a gente discutiu a ideia sem gastar nenhum real, sem ter nenhum tijolo colocado, sem formalizar empresa nenhuma, sem nem ser sócio, mas que eu sonhei com uma coisa e ele também, né? Nesse dia, a gente sonhou um monte de coisas boas, que era fazer um restaurante japonês, na época, que fosse o melhor da região, que conseguisse nos dar uma condição financeira boa e favorável, que nos desse reconhecimento e que oferecesse para a nossa cidade e para a região a comida boa e a gastronomia que a gente tanto sentia falta, que era oriental aqui, né? Então, o que acontece? Muitos, nesse dia zero, têm o sonho de ser o melhor sushi, a melhor hambúrguer, a melhor pizzaria, o melhor hot dog, enfim, seja o que for. E, quando começam, não têm a paciência de trabalhar para que aquilo aconteça e acabam se desvirtuando, muitas vezes abrindo para ser o melhor sushi, vendendo marmita, abrindo para ser a melhor marmita e tentando fazer hambúrguer, abrindo para fazer o melhor jantar da cidade e de repente está fazendo café da manhã e almoço, porque a pessoa entende que para salvar o negócio ela precisa faturar mais e que para faturar mais ela precisa trabalhar mais. Isso é inconsciente, né? O que é uma crença que já vem conosco, mas com certeza isso não é uma verdade e aí acaba causando uma confusão mental muito grande que faz com que você se distancie muito com as decisões que você tomou do que você sonhou em ser. Então você abriu para ser o melhor hambúrguer da cidade, de repente você está vendendo marmita, concorrendo com um monte de gente que você nem queria estar no mercado, nessa concorrência. Talvez essa volta, né, esses 40 quilômetros que você fez errado na bifurcação, sejam muita energia, você não tem a gasolina para voltar para o ponto onde você se perdeu e colocar o caminho de volta, e está tudo bem. Mas você precisa entender que essa falta de motivação foi você mesmo que causou para você, porque você se desvirtuou do teu sonho e foi para um lugar que você não queria ir. E essa escolha trouxe para você algumas
como é que eu posso chamar? Uma colheita que você não queria, e isso teve que te trazer de volta pro prumo, né? Então, ter ou não ter energia, voltar ou não voltar, depende muito do quanto você se distanciou e do preço que você está disposto a pagar, né? Com certeza dá. Com esse amigo que eu estava conversando essa semana, ele falou que provavelmente ele não tem mais energia para voltar para onde ele perdeu o rumo ali, né? E aí eu falei para ele, bom, se você chegou à conclusão que não tem energia para voltar, a minha resposta para você é venda. Mas entenda que para vender, você precisa entender que para você isso tem um valor sentimental, emocional, de vida, e para quem vai comprar é apenas um negócio. Sim. Então você tem que entender que os preços são diferentes, né? O valor é diferente, o preço é uma coisa, o valor é outra, né? Sim. O preço é um e o valor é outro. E quando você chega nessa situação, você não pode vender por valor, você tem que vender por preço, né? E aí muda tudo. A gente já vai chegar lá para descobrir como vender, né? Mas eu acho que é importante que você falou assim que a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço. E é meio forte isso, porque às vezes a pessoa, nessa situação, ela já está num estado um pouco mais depressivo, talvez, né? E não tem essa disposição toda e por isso que talvez não consegue enxergar a saída. E eu acho que uma coisa legal que a gente nunca falou aqui é buscar outros tipos de ajudas, como, por exemplo, uma terapia. Sem dúvida. Porque um profissional vai conseguir te orientar melhor nisso, vai conseguir te ouvir, te dar uma direção e te mostrar alguns caminhos que talvez você não está conseguindo enxergar, porque a gente conhece pessoas que estão nessa situação e é visível que precisa de uma ajuda externa, né? Então, é legal a gente também trazer isso aqui e fazer essa recomendação, porque terapia é importante e vai ajudar nisso, principalmente a mostrar se você realmente vai ter disposição a pagar esse preço, porque vai ter que dar uma virada, vai ter que fazer muitas mudanças ou não, né? Terapia não é mimimi, né? Sim. Já começa por aí. Você aceitar que você causou o problema é uma coisa, agora você achar que você não precisa de ajuda é outra, né? Claro que tem gente que encontra força por conta, por si só e consegue pegar o caminho, mas tem gente que não, que precisa de terapia. Então, com certeza, não só a terapia, eu acredito muito no lado espiritual também, eu acho que em alguma coisa você tem que se agarrar e buscar a força para conseguir encontrar isso, né? Cada um tem a sua gasolina, né? Sim. Então, uns encontram isso na terapia, outros encontram isso por uma veia mais espiritual, outros buscam na família, em amigos, mas a verdade é que ninguém é responsável pelos teus BOs, né? Se você chegou numa situação é porque você escolheu em algum momento algo certo ou errado que te levou para lá, né? Se você é bem sucedido, se você fez sucesso, você escolheu em algum determinado momento algo que te levou para lá, e se você foi mal, com certeza você também escolheu em algum determinado momento algo que te levou para lá. Então, com certeza, você precisa e deve procurar ajuda, procurar pessoas que já passaram por isso, ouvir bastante, mas estar aberto para saber que não tem vergonha nenhuma em você errar, né? E se abrir para isso. Eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade de assumir os erros que cometeu, e isso acaba sendo muito pior. Eu mesmo, foi uma virada de chave quando eu admiti que eu estava quebrando e que eu precisava fazer alguma coisa. Foi o que me deu a força para trazer de volta o Maimuc para o lugar, né? Então, eu acho que dói muito, dá trabalho, mas tem que encarar, né? Não tem jeito. Sim. E você que às vezes está nessa situação e está precisando conversar, aqui embaixo tem um link do perfil do Junit no Instagram. O Junit está com agenda de mentorias abertas, então se você quer conversar com alguém que já passou por isso, né, já teve essa experiência na prática, a gente já conversou com bastante alunos, dá para chamar você lá no Instagram e marcar, né, uma consultoria, enfim, algo para conversar, você vai conseguir também dar essa orientação. Né? Manda o direct aí pelo Instagram, a gente bate um papo, com certeza algum insight pelo menos eu tenho. Mas aí se o cara, vamos primeiro falar, né, do cara que mostrar o porquê que ele deve continuar e depois se ele decidir vender também o que ele tem que fazer. Se ele decidir, não, eu estou disposto a pagar o preço, qual que é a primeira coisa que ele tem que olhar? Fazer diferente, né? Porque você chegou onde você está nessa situação porque você está fazendo as coisas que não estão dando resultado, né? Então, eu pego muitos alunos, por exemplo, esse amigo que a gente estava conversando essa semana, que não admitia fazer as coisas diferentes. Ele estava tentando encontrar o erro onde ele errou e o que ele estava fazendo errado, mas ele não estava disposto a mudar. Entendeu? Então, assim, se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai ter um resultado diferente. Resultados diferentes sempre, né? Ações iguais levam a resultados iguais. Então, não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Isso você precisa mudar. Então, você precisa olhar para tudo que você está fazendo e rever isso.
ver o que é certo, o que é errado e começar de novo. Foi assim que nasceu o Mapa do Lucro, que a gente dá o treinamento, né? Porque eu tive que revisar todas as minhas práticas, encontrar jeitos melhores de fazer aquilo. Errei em muitas escolhas, acertei em outras. E o que ficou no Restaurante Lucrativo, no Mapa do Lucro, é exatamente tudo que deu certo para mim. Então você pode fazer isso por conta própria, você pode chamar alguém para te ajudar, você pode comprar um curso como o que a gente tem. O que não pode é ficar fazendo a mesma coisa esperando que vai dar um resultado diferente, né? Então assim, eu vou fazer um post novo lá no Instagram. Mas você já fez 10 posts, nenhum funcionou. Você tem que entender que aquilo ali não funciona. Tá dando errado. Então já começa por aí. Entender que a primeira coisa é olhar para tudo que você faz e achar um jeito de fazer diferente. Porque não tá funcionando, né? Na mentoria lá que eu faço parte, eles falaram uma vez que para você enxergar o fogo, você tem que sair dentro da floresta. Exato. Né? Você tem que dar um passo para trás, olhar de fora, porque enquanto você tá ali no meio da fogueira, você realmente não tem para onde olhar, você não consegue entender de onde que tá vindo, qual que é o foco e tudo mais. Então, pensando nisso, assim, porque eu percebo que às vezes as pessoas chegam nessa situação, elas não conseguem entender o que elas estão fazendo. Então, a pergunta que eu fico assim, mas como é que eu vou mudar se eu não sei o que eu estou fazendo de errado? Porque na cabeça deles, talvez o que ele está fazendo é certo. Sim. Né? Justamente porque ele está no meio da floresta. Ninguém chega nesse ponto porque quis chegar. Sim. Né? Com certeza ele chegou fazendo o que acreditava ser o correto, né? Mas aí eu vou mudar minha pergunta. Então, como é que eu saio de dentro da floresta para enxergar o por fora? A primeira coisa é analisar a tua empresa por números e não pela tua ótica, pelo teu sentimento. Separar o sentimento da realidade é importante, né? Então, quando a gente fala de preço e valor, é mais ou menos isso que eu digo. Você está emocionalmente envolvido com a tua empresa, né? Então, a primeira coisa que eu acho que para sair de dentro da floresta, no exemplo que você deu, é analisar a tua empresa por números, né? Faça um levantamento, veja que realmente a tua empresa, se ela é lucrativa, se ela não é, quais são os pratos que vendem mais, quais são os pratos que dão mais margem de lucro, quais são os pratos que os clientes gostam, quem são os clientes, tudo isso com números, não com a tua visão, né? Quando eu pergunto para algum aluno que está em crise, quem são os teus clientes? Ele responde, eu já sei que ele está olhando o negócio pela ótica dele. E foi essa ótica que levou ele para a situação que ele está. E aí o meu primeiro conselho para ele é, vamos olhar para os números. Vamos levantar números e vamos olhar para os números, porque aí sim você vai tirar o sentimento da análise e vai passar a olhar para números. É por isso que um consultor, um mentor, consegue dar palpites mais certeiros, porque ele não está emocionalmente envolvido. Então, ele olha por números para dentro da empresa e os números são exatos, né? Ou ele dá lucro ou dá prejuízo. Então, você consegue, por números, descobrir vários problemas que tem lá dentro da empresa que o teu emocional, como dono, não deixa. Entendi. Mas aí, se eu for olhar para os números, tem alguma ordem de importância? O que eu tenho que fazer primeiro? Por exemplo, olha para o CMV e você já pode até explicar de novo o que é CMV, porque às vezes teve pessoas que nunca assistiram. Fluxo de caixa, custo fixo, variável. Eu acho que primeiro a dica mais importante é o básico, né? Quanto que entra e quanto que sai de dinheiro, independente da forma como você vai analisar. Se você entende que você vende mais do que você ganha, já tem alguma coisa boa aí. Mas se a pessoa chegou nesse caso, provavelmente ela está gastando mais do que está ganhando. Então é importante tabular tudo, né? Então anotar absolutamente tudo que entrou e tudo que saiu de dinheiro na tua empresa, para dali a gente conseguir entender para onde que esse dinheiro foi, onde é que está escapando, quais são os furos, né, que tem ali nesse caixa aí todo, para entender. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é olhar para o desperdício, porque 90% dos alunos que a gente pegou descobrem que o dinheiro está saindo em sacos pretos de lixo pela frente deles e eles não enxergam, né? Então, controlar desperdício, ver quanto você está desperdiçando do teu estoque, e o melhor jeito de controlar isso, sem dúvida, é o CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. A gente já explicou várias vezes aqui em outros podcasts, mas você pode controlar com relação a isso. E depois revisar a formação do preço de venda, que, sem dúvida, aí você vai descobrir muito mais coisas. Mas, assim, emergencialmente, controla o que entra e o que sai, dá uma olhadinha no desperdício e aprende a fazer o preço de venda. São os 3 primeiros passos que eu indico para todo mundo, independente do tamanho, né? Eu tenho alunos com 70 colaboradores, né, que vendem R$1 milhão por mês aí em alimentos, que fizeram isso. Tem alunos que começaram faturando 60, 70 mil e hoje faturam 200, 300, que começaram fazendo isso. Eu comecei analisando minha empresa dessa forma quando tive uma crise. Então funciona para qualquer tamanho de empresa e sem mimimi. Se você for um MEI e estiver assistindo aí fazendo bolo sozinho em casa, vai funcionar para você. Se você for uma pessoa que já tem 3, 4 lojas, 10 lojas e está querendo isso também, vai funcionar para você também. É legal olhar para os números, porque o fluxo de caixa
se a entrada for menor, né, a saída for maior que a entrada, você já pode ser um problema de vendas. Você já vai atacar marketing. Sim, né? sem dúvida. Você acha uma solução. Se for desperdício CMV, cozinha. É problema com a equipe. Então, você já vai achar outros problemas ali para resolver também. E o preço de venda, que é o mais importante, você vai acabar... Se você corrigir esse, você acaba ajudando a corrigir os outros também, né? Indiretamente, eles estão diretamente relacionados, né? Ligados, mas com certeza a ordem é essa, né? Para você começar a enxergar a tua empresa por números, né? Para tirar essa névoa sentimental que tem pela frente. Mas aí, então, no mínimo é 30 dias. No mínimo, assim, para o cara conseguir tomar... Se ele decidir fazer isso e decidir mudar, para ele levantar esses números, fazer essas análises, 30 dias... Para você ter alguns números confiáveis, é pelo menos 30 dias, né? Isso sem dúvida nenhuma. Mas de dia a dia, sim, você já pode dar uma olhada, né? Quantidade de saco de lixo, esse tipo de coisa, já dá para ir vendo em tempo real. Mas pelo menos um mês é fundamental. E uma coisa que eu vejo bastante eles reclamando também é da equipe. Porque às vezes você tem um colaborador lá que está há muito tempo, essa pessoa já tem uma forma de trabalhar e você não consegue se desligar dele também, né? Porque às vezes a pessoa já tem todo o processo, já conhece como faz e você tem até um certo receio. Porque o que eu vejo, e a gente até falou disso, é que eles acabam delargando em vez de acabar delegando. E aí depois eles ficam com medo de tirar esse colaborador e acabar perdendo tudo, né? Não sei se você já passou por algum caso assim, tem algo que possa fazer, realmente chama essa pessoa e conversa com ela e a linha que você quer mudar ou vai lá e dá a conta mesmo? Várias vezes já passei por isso até que eu entendi e você colocou bem, talvez na forma como você falou, você não percebeu, mas você deu a sacada, né? Você disse assim, depois se quiserem voltar a olhar, vocês vão ver o que o Henrique falou. Ele falou assim, a pessoa tem um processo, né? Então o colaborador tem o processo, o chefe de cozinha tem o processo. E o processo não é da pessoa, ele tem que ser da empresa. Enquanto você não entender que a tua empresa precisa definir os padrões e os processos, você sempre vai estar na mão de alguém e do jeito que a pessoa faz. Quer dizer que as pessoas são, então, substituíveis? De maneira nenhuma. Um processo jamais vai substituir uma pessoa. A tecnologia jamais vai substituir uma pessoa. Mas ter tecnologia e processo minimiza o impacto quando alguém sai. Né? É mais fácil de você conseguir manter o padrão, que é o grande desafio do setor de gastronomia, com o crescimento ou com a rotatividade das pessoas. É por isso que você precisa definir isso com clareza. Mas eu acho que, em termos de processo, até a gente não tem tanto problema quanto em desalinhamento com o propósito da empresa. Né? Então, assim, o dono começa a se perder lá do dia zero, né? Começa a se perder e começa a transferir essa frustração para os colaboradores. Então, eu já peguei empresas, inclusive a minha, algumas vezes, que tem muitas pessoas, muitos colaboradores, muitos bons profissionais ali trabalhando para salvar o negócio, trabalhando para que aquilo realmente decole, mas por não estarem alinhados, eles acabam derrubando a empresa, porque está cada um puxando para um lado, ao invés de puxar todo mundo para o mesmo sentido e fazer a empresa crescer. Né? Então, essa falta de conexão e alinhamento com o dia zero e para onde que a empresa tem que ir, ela não está bem feita e aí acaba dando muita confusão. Então, por exemplo, fundamos lá a Vaca Amarela para ser o hambúrguer mais artesanal e rápido da cidade. Né? Então, olha, veja bem, o hambúrguer artesanal mais rápido da cidade. Né? Esse é o nosso objetivo como um todo, é o nosso propósito. Não é propósito, propósito envolve sentimento, né? Mas é uma meta que a gente quer alcançar. O hambúrguer artesanal mais rápido da cidade. Então, quando eu digo que a gente nasceu para ser o hambúrguer mais artesanal mais rápido da cidade, eu estou dando um norte para as pessoas, é a bússola, né? Então, todo mundo que está lá sabe que a gente abriu para isso e eles vão trabalhar para que isso aconteça. Como que a gente vai se tornar o hambúrguer artesanal mais rápido da cidade? Através da união da equipe, de treinamento, né, tudo isso que envolve a parte de respeito, os valores. Enfim, os valores da empresa vão trazer a gente para o objetivo que é ser o hambúrguer artesanal mais rápido da cidade. Então, assim a gente consegue ter um norte, né? O que eu quero dizer com isso? Aí as pessoas se perdem nesse ponto que eu queria chegar, né? Então, assim, você como líder da empresa não disse que você quer ser o hambúrguer artesanal mais rápido da cidade para a equipe. Quando você não tem esse norte, se a gente chega num problema, por exemplo, queimou a chapa, parou de funcionar a chapa, você como colaborador vai olhar para aquilo e vai dizer, serve uma chapa elétrica? Dá para fazer na frigideira? Se você considerar que a gente tem que ser o hambúrguer artesanal mais rápido da cidade, uma frigideira não vai resolver, certo? Não vai. Junte essa decisão, não leva a gente para onde a gente precisa ir,
né? Essa chapa nova que eu vou comprar dá conta? Não, ela dá conta, mas não de ser o mais rápido da cidade. Então você consegue decidir, baseado nisso, inúmeras coisas, né? Agora, se eu não te dou essa informação e te pergunto, Henrique, essa chapa aqui funciona? Funciona. Faz hambúrguer, não faz? Henrique, essa frigideira aqui funciona? Funciona. Ela faz hambúrguer, né? Sim. Tudo vai funcionar, entendeu? Então, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho está certo. Quando você sabe para onde está indo, alguma coisa pode dar errado, mas você vai pegar um desvio e vai chegar no mesmo lugar. Sim. Essa é a grande sacada, né? Na verdade, que a gente vai dar hoje aqui, que se tudo caminha para isso, né? Então, é como você volta para esse eixo, como você define o eixo, é isso que você tem que entender, para onde você está indo. É a grande resposta, né? Para tudo, na verdade. E é legal porque isso já aconteceu comigo, quando eu comprei a DOS, que a gente era sócio, né? A gente já conversou sobre isso aqui. E eu decidi fazer algumas mudanças porque eu queria que a empresa fosse a minha cara. Porque, afinal, a partir daquele momento eu estava sozinho. E eu chamei a equipe e comuniquei como que seria a minha visão de empresa, aonde eu queria chegar e como as coisas seriam a partir daquele momento. Porque eu voltei para o meu dia zero a partir daquilo ali. E teve colaboradores que gostaram e falaram, cara, a gente abraça a camisa da empresa, a gente quer continuar e tal. E teve outros que falaram, olha, não faz mais sentido para mim. Não é o que eu vejo acontecendo e eu quero sair. Então é importante ter esses alinhamentos, porque às vezes você está segurando alguém lá porque você tem, às vezes, medo ou dó da pessoa, mas a partir do momento que você faz esse realinhamento e coloca como que vai acontecer, elas mesmas acabam saindo por conta, né? Você nem precisa demitir, enfim. Isso vira uma cultura, né? Que é o que a gente chama de cultura empresarial, que é um assunto que está em voga hoje, né? É ter uma cultura. Só que é importante, né? Aqui a gente está falando para líderes e donos de restaurante, né? Então, vou até olhar para a câmera agora, que é importante. Me olhe bem, me escute bem, você que está tendo problema na tua empresa aí. Você precisa entender que a grande mudança, a grande chave que precisa virar para que a tua empresa volte para o caminho ou atinja o objetivo que você sempre sonhou e sempre quis, está dentro de você, né? Então, parece meio terapia, meio coach, sei lá o que isso parece, mas é uma grande verdade. A mudança começa de dentro para fora. Não adianta você querer que a tua equipe mude para chegar no objetivo se você não mudar e para chegar nesse objetivo também. Se você quer resultados diferentes e você continuar fazendo sempre a mesma coisa, isso não vai dar certo. Então, esse meu amigo que me chamou, Henrique, essa semana, né, para ter uma conversa sobre isso, fecho minha empresa ou continuo ou salvo ela, e ele me perguntou, cara, se fosse me dar um conselho, qual que você daria? Eu falei, entenda que é de dentro para fora, cara. A resposta, se vale a pena salvar a empresa ou não, está em você, não está em mim. Porque eu sei que tem como salvar e eu posso te ensinar a salvar. Mas se você não quiser salvar, meu amigo, não adianta. Não adianta. Você pode ter o melhor mentor do mundo, você pode ter a melhor equipe do mundo, cara. Se o dono não quer, não vai, não adianta. Né? Então, foi o grande conselho que eu dei para ele. E aí ele perguntou, tá, e como é que você faria se fosse eu? Eu falei, primeiro eu ia trabalhar dentro. Terapia, né? Você sabe que ele já falou comigo também e foi exatamente essa a resposta que eu dei para ele. Eu falei, cara, vá fazer uma terapia. Essa é a resposta que você precisa. É um conflito interno, né? Não é problema no negócio. Não é externo, né? Exatamente. O interno estava refletindo o externo. E assim, arrisco a dizer, cara, que a grande maioria das vezes são conflitos internos que viram conflitos externos. Sim. Na maioria das vezes, né? Então, quando o dono está bem, está centrado, está olhando para a direção, está sendo a bússola da equipe, está sendo o GPS que mostra o caminho lá para a equipe, cara, lá vai dar certo, né? A gente usa esse exemplo num curso, até bem legal, vamos contar essa história do GPS. Você, como líder da empresa, precisa entender que você é a pessoa que coloca o endereço no GPS. Quem que é o grande GPS? A empresa é o GPS. Tem vários caminhos lá dentro, tem vários mapas que a empresa pode seguir, assim como o GPS. Mas você, como dono da empresa, como líder, precisa saber qual é o endereço que você vai colocar no GPS. Se você não colocar um endereço no GPS, ele não consegue te levar para onde você quer e nem te mostrar o melhor caminho. Né? Então, é papel do dono saber para onde está indo para que a empresa, com você, isso chama engajamento, consiga decidir qual que é o melhor caminho. Então, coloque na tua cabeça. Se você não souber o endereço, o GPS não consegue te mostrar a melhor rota. E a equipe pode te ajudar a mostrar o melhor caminho para chegar lá. Você não é obrigado a saber tudo sozinho, mas você tem que saber para onde você quer ir. E a gente já falou, e você agora deixou bem claro, talvez a resposta para a pergunta, mas é só para deixar bem fixado mesmo. Porque você falou muito em
deixar claro o propósito da empresa. E para mim isso entra missão, visão e valores, que é algo que vem da administração mais antiga, né? Alguns dizem, não vale a pena fazer isso, mas eu entendo que é importante, porque se você entende a missão, que você sabe qual é o propósito da empresa, você sabe para onde que ela quer chegar, é a visão, e quais são os valores que a pessoa tem que ter para atingir essa visão e estar dentro dessa missão, você vai conseguir chegar lá. E o dia zero tem muito a ver com isso, né? Porque você falou várias vezes, você tem que entender qual é o propósito, o que você quer. Então, qual é a missão que a pessoa tem quando ela decidiu abrir aquele negócio. Mas aí, como que eu monto essa missão, visão e os valores? Como que eu chego nisso? E se realmente é importante? Se isso é só negócio para empresa maior? Se para restaurante tem que ter isso também? Cara, eu acho que se qualquer um for estudar o conceito por trás de onde surgiu esse negócio de missão, visão e valores, todo mundo vai concordar que é algo muito importante para a empresa. O que eu não concordo é a forma como isso é executado. O contexto em si vale muito a pena, mas a maneira como isso é executado ou não. Por que eu digo isso? Cara, se você perguntar para 10 empresários, tua empresa tem missão, visão e valores? Tem. Fale aí então. Cara, dos 10, talvez um consiga te dizer. Sim. Talvez. E às vezes não vai dizer certo ainda. Vai dizer, é mais ou menos algo como isso, entendeu? Então é isso que eu não concordo. Eu acho que a teoria, o que tem ali no conceito é fundamental, mas a forma como isso é executado, não. Então eu uso uma técnica que eu proponho para os alunos que eu chamo de frase do sonho, né? O que é a frase do sonho? É uma frase que a gente vai usar, que é uma grande síntese do que é missão, visão e valores, de uma maneira muito mais didática e simples para que todo mundo lembre. Então, o Maimuc, por exemplo, tem lá a frase do sonho colada para todos os colaboradores verem. Que o Maimuc é uma empresa que cresce através do respeito, atenção aos detalhes e união, proporcionando experiências memoráveis. Veja que eu não falei sobre sushi, eu não falei sobre se é para a parte interna ou externa da empresa. Nem sobre se é um restaurante. E nem se é um restaurante ou não é, né? Então, é isso que fez o grupo sair de um restaurante japonês para loja de flores e café, para hamburgueria, para tudo. Porque se eu tivesse focado em ser o melhor sushi da região, talvez eu não teria aberto a hamburgueria, não teria aberto, né? Então, eu construí uma empresa com a visão de que eu queria que ela crescesse trabalhando com gastronomia, né? Então, por isso que já diz no começo, Maimuc não é um restaurantezinho japonês. É uma empresa que cresce. É isso, eu abri a empresa para crescer, né? Uhum. Através da atenção aos detalhes, daí que são os valores, né? E tudo mais, os pilares da empresa que vão nos conduzir para isso. É mais fácil você fazer entrar na cabeça de um colaborador e tua também uma frase que tenha impacto assim dessa maneira, ou um conceito como missão, visão e valores, né? É óbvio que é isso. Só que também tem que entender que você tem que acordar e trabalhar todo dia com isso na tua cabeça. Não é uma frase bonita para ser dita de vez em quando. É uma frase que precisa ser vivida, né? Uhum. Então, sempre que eu estou bem ou mal, eu olho para essa frase. Sempre que eu vou tomar uma decisão difícil, eu olho para essa frase. Sempre que eu vou decidir um prêmio para minha equipe, eu olho para essa frase também. Sempre que a gente vai inaugurar uma loja, eu olho para essa frase também. Porque não é só na hora da crise que você tem que usar isso e nem só nas horas boas, né? Então, a gente tem que entender que, como líderes, como donos da empresa, nós somos obrigados a viver aquilo. Senão, não vai conectar nunca. E a partir do momento que as pessoas verem que você vive aquilo e que aquilo faz sentido para elas também, acontece o que você falou. Os que não faz sentido saem fora por si só, sem você precisar mandar embora, se aborrecer sem nada, e os que se conectam com aquilo vão fidelizar. Tanto que eu tenho colaboradores de 63 anos, que é a pessoa mais velha, e tenho 18 na minha empresa, né? São 40 e poucos colaboradores agora, estamos indo para 50 já. É uma galera já. Sim. Né? E eles convivem bem. A gente tem de várias orientações sexuais, a gente tem de tudo quanto é tipo de crença religiosa, política, e a gente convive bem, cara. Todo mundo convive bem, porque tá todo mundo olhando para quê? Para a frase do sonho e não para as diferenças entre cada um, né? Com as tuas crenças, você pode se encaixar na equipe do Maimuc porque você acredita no que a gente quer. Eu não estou preocupado com o meio que você acredita, mas no que você acredita, né? Se você é católico, mas acredita no nosso propósito, você pode trabalhar na minha empresa. Se você é evangélico e acredita no propósito da nossa empresa, você pode sim dar certo aqui. Então, é isso. Se você é gay e se enxerga algo bom no propósito da minha empresa, você pode trabalhar aqui. E isso faz com que a gente pare de olhar
coisas que são irrelevantes para o dia a dia e foque nas coisas principais. Esse é um grande salto aí para quando a gente entende, que faz com que o engajamento aumente consideravelmente. Sim. Então, uma frase do sonho é juntar missão, visão e valores numa frase só. Isso aí. Que seja simples, fácil e que seja fácil de lembrar. É um grande destilado, né? Você pegar esse conceito como um todo e destilar numa frase que sirva como um grande mantra aí, né? Para você decidir. O que você vai fazer? Se alguém perguntar, Junti, esse copo vermelho aqui vai ficar bom lá no grupo? Vai servir para você? Eu vou olhar para a frase do sonho, vou olhar para esse copo e vou perguntar, isso aqui vai fazer minha empresa crescer? Vai. Isso aqui demonstra respeito? Sim. Não tem nada ofensivo aqui, não, né? Isso aqui tem os detalhes, são bem acabados, tal, sim. Ah, legal, cara. Se a pessoa pegar esse copo aqui, ela vai ter uma experiência memorável. Cara, eu acho que se a gente entregar um atendimento bom com esse copo, vai. Então pode, entendeu? Vamos trocar, vamos comprar um carro, vamos comprar um trator para a empresa. Cara, isso aqui vai fazer a empresa crescer? Acho que não. Ah, então não, né? Entende? Daí você consegue decidir, e quanto mais você decide, menos o teu humor vai impactar nas decisões, né? E as pessoas vão ver que você não decide baseado na forma como você acorda, se você tem ou não tem dinheiro, você está decidindo olhando para frente, né? Sim. Olhando para o objetivo final. E isso vai fazer com que elas também decidam baseados nisso, né? Então eu tenho gente 10, 11 anos comigo já, né? Trabalhando, a colaboradora mais velha, desde que eu virei empresário, ela trabalha para gente. Então, pô, cara, ela já me viu decidir tantas vezes que ela já decide sozinha muita coisa da mesma forma que eu decidiria. Quer dizer, porque ela é igual a mim? Não, porque ela entendeu para onde eu olho quando eu vou decidir. E isso, independente dela ser mulher, dela ser homem, dela estar mais tempo, menos tempo, ser mais velha, mais nova, quando ela entende para onde está indo, é fácil, né? De tomar a decisão. Mas só indo no detalhinho, então, assim, que, por exemplo, o Maimuk é uma empresa que cresce, isso é a visão, né? Isso, é uma empresa que ela vai crescer. Ela é com respeito através do respeito, atenção aos detalhes e união. Isso são os valores. São os nossos valores. E para proporcionar momentos memoráveis, é a missão, né? Isso aí. A nossa missão é proporcionar momentos memoráveis na vida das pessoas. Eu consegui identificar aqui as três, né? Nessa frase do Maimuk. Mas tem uma ordem, por exemplo, sempre tem que vir a missão primeiro, os valores depois e a visão depois. Como que você recomendaria a pessoa parar e fazer isso sem que ela copie a tua frase? Porque eu já percebi quando, nos treinamentos, principalmente os treinamentos que a gente faz ao vivo, que talvez falta um pouco de criatividade e eles acabam copiando a frase, que não é o objetivo, porque você tem que olhar para dentro de você, entender o que você quer, como que você quer e fazer essa construção, né? Como que você fez essa construção e como que você recomenda que as pessoas façam? Cara, na verdade, eu listei os itens que eram importantes para mim, né? Como valores, como a missão, o grande objetivo e a forma como a gente ia chegar lá, e tentei construir o texto de uma maneira que ficasse gostosa de ouvir mesmo, assim, que fosse legal, fosse empolgante, né? Que talvez fizesse mais sentido. Eu acho que é mais por aí, é mais o conteúdo do que a forma, sabe? Se tiver o conteúdo ali dentro, independente do que vem primeiro ou depois, o importante é que a pessoa entenda aquilo, né? E eu digo, cara, essa frase do sonho é a grande responsável pelo posicionamento das nossas empresas, né? Então, como assim pelo posicionamento das nossas empresas? Uma vende sushi, uma vende hambúrguer, outra vende café, e você posiciona tudo por ali? Sim, porque através daquilo a gente vai entregar o melhor café, através daquilo a gente vai entregar a melhor cesta de flores da cidade, através daquilo a gente vai entregar a melhor comida japonesa que a gente puder entregar, né? Então, eu acho que isso está diretamente relacionado ao nosso posicionamento, porque eu falo para os meus colaboradores, sempre que a gente está em algum treinamento, eu digo, gente, isso aqui é uma frase que vocês precisam entender, que as pessoas elas não têm que ler isso daqui, elas têm que sentir isso daqui. Vocês, como colaboradores da empresa, têm que sentir essa frase no dia a dia. Mas como assim de gente sentir? Eu não estou fazendo essa frase só para os nossos clientes. Essa frase vale para a minha equipe também. Então, veja como funciona. Você quer estar numa empresa que cresce? Quero. Então, aqui pode ser um bom lugar para você. Você quer estar numa empresa que te respeite? Quero. Então, veja, o respeito não está só em cumprimentar o cliente, dizer seja bem-vindo, muito obrigado, por favor, etc. Está na forma como eu vou lidar com alguém. A gente tem um problema lá na empresa, eu não vou gritar com a pessoa, eu não vou xingar, eu não vou falar mal, eu vou tentar dar o meu melhor possível através do respeito. Então, isso, quando as pessoas sentem aquilo
e elas leem a frase, elas vão dizer, cara, esse cara entrega mesmo, sabe? Eu vou contar a história do grupo várias vezes. Fui contar a última vez numa turma que é tipo uma espécie de um MBA que chama PGVE, da Facisc. Fui lá contar o case do Maimuk. Cara, eu terminei, e a maioria era cliente, porque era numa cidade que a gente tem loja, né? Então, terminei de contar a história, cara, mostrei a frase do sonho deles, me perguntou, mostrei. Cara, eles falaram assim, ô, Junti, eu vou te falar, cara. Um deles falou, eu como cliente sinto isso. E outra, eu encontrei um colaborador teu na rua um dia, bati um papo com o cara e ele me falou tudo isso que você mostrou. Entendeu? Então, isso é um bom posicionamento. Você não tem que falar o teu posicionamento, as pessoas têm que sentir. E se você perguntar para os meus colaboradores, eles podem não lembrar da frase, mas eles vão dizer os valores. Aqui é um lugar que me respeita. Aqui é um lugar que eu vou lembrar pro resto da vida. Entendeu? Então, é isso que é para dentro, é para fora, é de dentro para fora. Eu tenho que viver aquilo. Então, o bom posicionamento é aquele que você não precisa falar, que a pessoa sente. E isso é um bom posicionamento. Né? Que se você perguntar para qualquer um, ela diga essas características que estão dentro da frase como atributos da tua empresa. Né? Isso vai ficar para todo mundo daí, né? Vai conectar cada vez mais. Legal porque você falou isso do sentir, mas eu também colocaria que você tem que viver. Porque, por exemplo, quando eu estava construindo os valores da minha empresa, eu estava com uma consultora em RH, e aí eu comecei a colocar valores que eram importantes para mim, e ela falou assim, tá, mas e quando alguém quebrar esse valor, como que você vai se portar em relação a isso? Por exemplo, na minha empresa, um valor inquebrável seja íntegro acima de tudo. Aí ela falou, beleza, integridade, o que é integridade? Começa a partir daí. E eu comecei, integridade é você fazer as coisas certas. Ela falou, tá, e tua empresa então admite software pirata? Você não está sendo íntegro. Sim. Você baixa imagem na internet que não tem licença, você não está sendo íntegro. Então pense nas coisas que você vai colocar, porque você vai precisar viver isso. Sem dúvida. E a partir do momento que um colaborador não for íntegro, se você descobre que ele, por exemplo, chegou atrasado e mentiu, ele não está sendo íntegro. Como que você vai se portar em relação a isso? Porque não é só, como você falou, uma frase que é para ficar bonito lá, para dizer que tem, é algo que realmente precisa ser vivido no dia a dia da empresa, né? Então, é legal pensar, principalmente, eu acho que os valores... porque assim, a missão e visão você acaba... Talvez não a missão, porque a missão é o grande propósito de você existir. É o porquê você existe. Você vai fazer aquilo ali, você entende por que você quer aquilo, não vai mudar. A visão ela pode mudar ao longo do tempo, porque... Às vezes você queria crescer, agora você não quer mais crescer. E tá tudo bem, você consegue mudar. Mas os valores é algo que você vive no dia a dia, né? Então é legal que você trouxe isso que a sentir, pessoa tem que sentir isso, mas ela também precisa viver, e a pessoa que vai escrever essa frase precisa entender que quanto mais coisas ela colocar, mais complicado vai ficar e pior vai ser para executar no dia a dia, né? A gestão, cara, quem faz gestão precisa entender que essa frase do faço o que eu digo e não faço o que eu faço não funciona. A não ser que você não queira um time engajado. Mas se você está com problema de engajamento, você precisa viver, né? Faço o que eu digo e faço o que eu faço, né? Porque o exemplo ele arrasta. E é por isso que eu sou muito contra home office, cara. Por exemplo, eu acho que para quem já é um profissional como você, que já tem anos de mercado, já tem expertise, etc., funciona você trabalhar home office para mim. Porque você é um prestador de serviço, você está me entregando algo que eu preciso, né? Se eu for trabalhar para um dono de restaurante, eu posso trabalhar home office, porque eu tenho a vivência do escritório, eu tenho a vivência da gestão, eu consigo entrar, fazer a minha participação e sair. Agora, por exemplo, cara, por que eu sou contra esse negócio de um rapaz de 18 anos ou de uma mulher de 18 anos começar a vida profissional em home office, por exemplo? Eu acho que o ambiente, ele ensina muito. O Thales Gomes fala muito isso, né? Cara, eu aprendi na minha vida porque eu tive uma oportunidade de estar numa empresa que cresceu muito do lado dos donos da empresa. Eles não me pegavam pela mão e diziam, Junti, vem aqui, eu vou te mostrar como é que você resolve um problema com um colaborador. Mas eles não me tiravam da sala, cara, entendeu? E o que acontecia? Eles estavam ali atendendo o telefone, brigando por um preço, eu estava fazendo as minhas coisas, mas eu estava no ambiente que eles estavam resolvendo um problema. Eles estavam resolvendo uma crise da empresa, eu estava no mesmo ambiente que eles. Eu testemunhei muita coisa que não foi dita diretamente para mim, mas que me mudou como pessoa. Então, esse negócio de viver o que você fala faz todo sentido a partir desse princípio de que o ambiente ensina as pessoas também. Se você é o dono de restaurante que vive o sonho, o propósito da empresa,
como consequência disso, só por você estar presente na empresa, você já vai estar ensinando a tua equipe, né? Você não precisa mais pegar um por um na mão. Quando você convencer 50% de que viver aquilo pode ser bom para elas, cara, eles vão começar a falar disso para os colaboradores. Então, hoje, os meus colaboradores assistem os stories, assistem esses podcasts aqui. Com certeza tem algum deles que está vendo, né, esse podcast agora. Eles já interiorizaram isso a ponto de cobrar o que eu cobro dos outros também. E é assim que você faz, porque você, sendo um só para liderar 20 mil pessoas, como tem CEOs que lideram, como é que faz, cara? Você não consegue gravar o nome de todo mundo. Você precisa de outras pessoas que entendam como você faz aquilo e o propósito da empresa para que elas te ajudem a disseminar, né, através do conteúdo, dos memes, enfim, do que for dentro da empresa, essa cultura empresarial. E essa é a grande chave do engajamento, né? Você precisa viver, sim, e ser o grande exemplo. Mas você pode ficar doente, você pode ter uma depressão, você pode precisar de ajuda, e isso não é vergonha nenhuma, né? Porque às vezes a gente fala isso, a pessoa fala, então eu tenho que ser o super-herói, eu jamais posso admitir que eu não estou bem, eu jamais posso admitir que eu estou doente, eu tenho que dar o exemplo. Se eu estiver doente, eu tenho que trabalhar, porque eu quero que eles trabalhem o tempo inteiro. Não é isso, é sobre manter o caminho, né? Manter o foco, é isso que é a grande chave aí, que talvez às vezes confunde as pessoas. Eu não sou perfeito, longe de ser, e com certeza eu vou errar muito ainda na minha vida, mas todas as vezes que eu erro, eu me pergunto, esse erro ainda está me levando para o meu grande objetivo? Sim, então sigo, né? Não fico remoendo aquele erro. Tá tudo bem, vamos de novo, vamos acertar, vamos dar uma volta aqui, vai dar certo. E é assim que a gente tem crescido ao longo desses 10 anos aí, né? Sim. Acredito que ficou bem claro essa questão do propósito, né? Daria pra gente fazer um podcast só sobre isso, com certeza. A gente poderia continuar aqui muito tempo ainda. Mas, beleza, eu estou disposto a pagar o preço, eu olhei para os números, entendi o que precisa fazer, defini meu propósito aqui, minha frase do sonho. Como que eu faço uma análise de mercado para decidir se vale a pena ou não? Porque eu ainda não estou 100% com certeza se quero continuar ou não, porque eu descobri algumas coisas, talvez aqui analisando os números, que talvez não vale a pena continuar, porque vai ser um desgaste físico, emocional, mental muito grande continuar. Um preço muito alto, né? Um preço muito alto para continuar pagando. Mas aí como que agora eu olho para o mercado, porque você falou no começo, né, da questão emocional. Como que eu tiro o lado emocional e olho para o mercado para entender quanto vale a minha empresa, se realmente tem alguém que vai estar disposto a comprar ela, enfim, a gente nem vai chegar ainda em como que eu vendo ela, como que eu acho as pessoas, mas é mais como que eu olho pro mercado mesmo. Cara, primeiro é entender quem são os teus clientes e por que as pessoas compram de você, né? Se você não tem clientes, já é um grande problema, porque você vai ter que gastar muita energia para atrair. Mas se você tem, descubra quem são esses clientes e dê um jeito simples de fazer, procurar lá na informação do censo, alguma estatística, e veja quantas pessoas dentro da tua cidade estão dentro desse perfil que você atende. Isso chama market share, né? Então você sabe, cara, Caçador tem 90 mil habitantes, a cidade que a gente está aqui agora, né? Então, 90 mil habitantes. Desses 90 mil, quantas tem de 18 a 25 anos? Quantas são mulheres? Né? Pelo censo você consegue ter essa base aí de números. Aí você sabe, então, em 90 mil habitantes, eu tenho 10 mil pessoas nesse perfil que eu quero atingir, que eu posso atingir. Se eu estou atendendo 2 mil pessoas por mês, 20% do meu market share, né, do mercado de caçador é meu já. Então eu tenho 80% para crescer. Por que essas pessoas não estão vindo para cá? Essa é a pergunta, né? Então, eu tenho mais pessoas para atingir? Tenho. Então, pode ser que valha a pena ou não, entendeu? Olhar para o mercado é isso, de uma maneira bem simples. É óbvio que tem análises muito mais complexas, muito mais horas dedicadas a isso, mas de uma maneira mais feijão com arroz, assim, é uma boa dar uma analisada nisso, né? Então, por exemplo, eu sempre olho para isso, eu estimo quantas mil pessoas tem, quantas estão no perfil que eu tenho, quantos restaurantes japoneses tem. Bom, então você tem 10 mil pessoas, eu atendo 2 mil, tem 8 mil divididas entre mais 10 restaurantes. Caramba! Vai quebrar alguém, não vai aguentar, né? E aí você consegue entender se vale a pena ou não a briga que você tá. Porque pode sim acontecer de você fazer uma análise e descobrir, cara, abri no lugar errado, né? Tô na cidade errada, tô no bairro errado,
tô com o produto errado, né? Pode acontecer, a gente às vezes abre achando uma coisa e descobre outra. Dá para salvar? Dá, pode levar para outra cidade, para outro bairro, entendeu? Mas tá disposto a pagar o preço? Essa que é a questão, né? Então sempre tem como salvar. A questão é realmente avaliar isso nesse sentido. Sim. E essa análise que você propõe é muito boa, com certeza. E olhando para o mercado e falando sobre marketing, também é importante, a gente falou aqui dos números, mas tentar entender por que os clientes não estão voltando. Porque os negócios param de crescer a partir do momento que os clientes não voltam. Porque você pode ficar atraindo. Se eles não voltarem, vai chegar uma hora que você vai saturar o local onde você está ali e você não vai conseguir mais crescer. Então, tentar entender por que os clientes deixaram de comprar, o que motivou eles a deixar de comprar, quais são as reclamações. Então, olhar as avaliações, né? Isso é bem importante. E pedir feedback mesmo, né? Ligar para talvez clientes, olhar para quem... Se você tiver isso no sistema, né? Às vezes a maioria não tem, mas se tiver, os clientes que não compram mais 60 dias, 90 dias, por que eles deixaram de comprar, quais são as objeções, e depois comunicar que você fez essas mudanças. Porque eu vejo muito dono de restaurante que muda e tem medo depois de comunicar essa mudança. Ou às vezes faz algo que parece que não é tão grande para ser comunicado, mas... Para o cliente que teve problema, pode ser que seja algo grande. E aí eles não comunicam também isso, né? Sem dúvida. Eu não sei se tem algum balanço para fazer nessa parte de comunicação, porque às vezes se o cara estava com um problema na entrega, que geralmente é um dos fatores que as pessoas deixam de comprar. Depois eu arrumei a entrega, eu devo comunicar que agora minha entrega está mais rápida, que eu arrumei esse problema, aviso esses clientes ou simplesmente espero eles voltarem e descobrirem por conta própria? Tem que comunicar, mas dá um medo do caramba porque é muito hater, né? Então tem muita gente. Você errou com o cara, atrasou o pedido, levou meia hora. De repente aparece um anúncio para esse mesmo cara dizendo assim: nossa entrega é a mais rápida da cidade. Esse cara vai descer além de você. Com certeza vai. Entendeu? Então você tem que entender o quanto você está disposto a apanhar também, né? Tem gente que não está disposto a pagar o preço de apanhar. Tem gente que está. Claro que é muito mais fácil você vender para quem já compra de você, né? Então, tirando esse cara que teve uma experiência ruim, mas se o cara já compra de você e é uma objeção para ele um pouco a demora e você começa a divulgar que você está mais rápido, puta, ele vai olhar e vai dizer, cara, melhorou então, vou comprar mais, né? Vou experimentar e vou tentar voltar mais vezes lá. Então, tem os dois lados que precisa olhar, mas com certeza precisa ser dito sim. A gente passou por isso na hamburgueria, né? Na Vaca Amarela, recentemente, baixamos todos os preços. Estamos divulgando isso, né? Que baixou, volta e meia saiu um preço, sai dizendo que está promoção. Lá no aplicativo aparece que era tanto, agora está tanto. Exatamente, você não precisa necessariamente dizer diretamente, baixaram todos os preços, fazer um outdoor na cidade para colocar. Mas quando tiver uma oportunidade, coloque o preço novo, coloque quanto era e quanto tá. É um jeito de dizer também o que você fez, né? Mas aí para esses clientes assim que teve o problema, você acha que ele deve admitir que teve o problema e agora ele resolveu? Por exemplo, olha só, eu sei que no passado a gente levava 1 hora para entregar, mas agora nós temos 10 pessoas na nossa equipe, a gente melhorou os fluxos na nossa cozinha para que a gente consiga justificar por que teve a melhora. Não simplesmente falar, agora nós entregamos rápido, porque senão a pessoa vai achar que você está mentindo, né? Tipo, cara, não, eu comprei aí... Porque na cabeça da pessoa não faz 60 dias que ela comprou. Sim. O tempo passa diferente pro dono do restaurante e pro cliente, né? Então ele vai falar, cara, eu comprei aí semana passada e você levou 2 horas. Você não arrumou isso daí. Talvez não resolva. Para quem teve o problema, você acha que vale a pena, então, chamar lá no WhatsApp e explicar, contar a solução, e aí talvez um externo divulgar só que está mais rápido agora, ou divulga para todo mundo essas melhorias? Eu acho que vale esse 1 a 1 porque demonstra preocupação com o cliente, mas desde que isso esteja alinhado com os teus valores. Entendeu? Se para você é importante esse resgate, beleza. Ou se a tua empresa já está indo bem, não é algo tão necessário. Então, digamos assim, estou numa crise feia mesmo, preciso recuperar a imagem da minha empresa. É muito melhor um depoimento de alguém que diz assim, realmente eu comprei e era horrível e agora melhorou muito. Né? Porque o cara vai dizer, o cara já teve as 2 experiências, ele era que nem eu, não gostou, e agora comprou algo bem bom, né? Então, se essa pessoa sair falando que essa foi uma ação que você fez e deu certo, vai ser positivo para a tua empresa. Então, depende muito de fazer 1 a 1 da situação que a empresa está, né? Mas que tem que falar, tem. Eu só não sei se no 1 a 1 ou para todo mundo. Depende daí da situação da empresa. Sim. Uma coisa que a gente faz bastante com os clientes e que talvez resolva esse problema é mostrar os bastidores nos stories. Sem dúvida. A gente já tem podcast, né, não especificamente sobre Instagram, talvez dá pra gente fazer um específico sobre Instagram, mas os stories eles são muito importantes justamente para mostrar os bastidores, o dia a dia, o que está acontecendo, de uma forma indireta para que a pessoa perceba que mudou. Porque quando os donos do restaurante chegam nesse momento de sucesso ou insucesso, não entendem como eles querem continuar,
geralmente o Instagram deles está abandonado. Uhum. Eles não têm mais motivação para continuar e eles não sabem nem o que modificar. E a partir do momento que você começa a postar stories, principalmente mostrando os bastidores e que a empresa mudou, os clientes já percebem que alguma coisa tem de diferente. Sem dúvida. Eles conseguem entender isso, né? Sem dúvida. É isso. O bastidor, ele é um jeito indireto de você dizer o que você está mudando dentro da tua empresa. Você pode ir lá no story e falar, olha, a nossa entrega estava demorando muito, né? E por isso a gente decidiu contratar esse cara, mudamos isso, fazemos aquilo, aí vai, né? A notícia corre, você vai ver que vai ter um monte de aviãozinho lá explicando isso para os outros, né? Então, é válido e muito efetivo, com certeza. Você usa bastante, né? Os stories, faz live, tá sempre aparecendo lá, né? Dentro da cozinha, qualquer lugar, sempre tô dando a oportunidade das pessoas verem de dentro para fora como é que funciona também. Porque eu não preciso dizer que a minha cozinha é limpa. Eu faço uma live de dentro dela. Né? Se o meu concorrente não tem coragem de fazer, ele já vai entender. Sim. É isso. Esse é o negócio, entendeu? Mas aí, se eu for decidir vender mesmo, quanto vale minha empresa? Como que eu avalio? Cara, é muito mais uma questão... Porque assim, se a empresa está em crise, obviamente ela não está dando lucro, né? Senão... dificilmente a pessoa colocaria a venda. Eu vou dar um exemplo. Eu investi R$500 mil na minha empresa, ela está faturando 100 mil por mês e eu estou gastando 90. 95, está sobrando 5 todo mês. Mas eu sei que eu posso mais, não está no prejuízo ainda, né? Vamos olhar por esse cenário que ainda não está no prejuízo. Eu investi um valor considerável, não está tendo um lucrinho ali, não os meus números, né? Sem alguém realmente vir analisar, que pode encontrar um monte de problema e talvez não ser o que é. Estou falando que sobra ali no meu caixa 5 mil por mês. Cara, assim, primeiro de tudo é entender que melhoria, reforma, esse tipo de coisa, imobilizado, né, coisas que você fez na sala comercial para poder inaugurar, é que nem acessório para carro, cara. Ninguém vai te pagar mais porque você colocou isofilme, porque você colocou roda, porque você fez polimento. Para alguém pode ser que tenha valor, mas para a grande maioria das pessoas isso é um valor irrelevante, né? Então não tem valor isso. Mas a minha marca é bem posicionada, mas não é famosa ainda. Então, tem tudo isso. Claro, paguei para fazer uma marca, gastei tempo, etc. Vai entrar a marca junto no negócio. Pode ter algum valor? Pode. Mas a grande verdade é que se a empresa está em crise, cara, é muito difícil você conseguir um valor além do que ela realmente tem de imobilizado, né? Então, a grande conta é: faça um levantamento de tudo que tem, de equipamentos e coisas que a pessoa que comprar vai poder tirar dali e levar embora, que não está preso na parede, que não é pintura, quadro, esse tipo de coisa. Móveis, etc. Some tudo isso e veja qual que é o valor. Em cima disso, você pode colocar um percentual que é referente à tua marca, ao valor do ponto e etc. Mas, de novo, se você tiver com uma empresa que está dando lucro, a conversa muda completamente diferente. Né? Se você está com uma empresa que está em crise, a pessoa está comprando um risco também, porque pode ser que ela não consiga contornar a crise. Então, o valor está muito mais relacionado ao que você tem dentro da loja do que você é. Né? Se você é uma empresa famosa e conhecida, esse valor pode vir. Tem várias contas aí, né? Você pega o faturamento, multiplica por não sei quantas vezes, etc. Eu acho que tudo pode ser analisado, mas para mim, e aí talvez isso gere até alguma grande polêmica aí e tal, ou alguém me critique com relação a isso, é muito mais com relação ao quanto você está disposto de abrir mão. Porque preço e valor são muito diferentes, né? O MyMook, para mim, tem um valor, cara, gigante, entendeu? Mas o preço dele talvez não seja igual ao valor que ele tem para mim, né? E eu tenho que ser realista o suficiente para dizer assim, cara, um bom negócio é aquele que é bom para você, que está querendo comprar o restaurante de mim, e para mim, que estou vendendo também. Então, você não pode sair prejudicado, mas você também não pode lesar a outra pessoa a ponto dela não ter dinheiro mais para investir no negócio e fazer funcionar. Então, Junit, acho que você tem que somar o que tem imobilizado ali e mais um valor que você considera justo e chegar num acordo, né? Esse negócio de valuation, esse tipo de coisa funciona para quando são grandes redes, empresas que já estão bem consolidadas, que têm controle, que têm tudo mapeado, que sabe te dizer exatamente na ponta do lápis quanto dá de lucro, que a pessoa consegue calcular em quanto tempo ela vai pagar o investimento, etc. Isso sim pode ser feito e tem técnica para isso. Mas nessa situação que você me colocou, cara, é muito mais o quanto você está disposto a
perder, né? Porque de alguma forma vai perder sim um pouco, e para se livrar do problema você acaba tendo que abrir mão um pouco do valor que a empresa tem. Então não tem uma fórmula de bolo, uma fórmula mágica, é mais do quanto você está disposto a perder para conseguir sair desse ciclo aí vicioso, né? Agora, se você tem 10 lojas, são lucrativas, você tem controle, está feliz lá dentro dela e vem um grupo te comprar, pô, daí sim, a conversa muda, aí é valuation, é outra coisa, né? É outra conversa completamente diferente. E tem muito aspecto emocional também nessa questão, né? Porque, igual eu falei, pô, investi 500 mil, mas se você para olhar, faz quanto tempo desses 500 mil? Esses equipamentos faz quanto tempo não tem uma manutenção, uma troca? Sim. Às vezes tem um freezer lá que ele é muito antigo, não vale mais o que vale. Talvez para quem vai comprar, não, sei lá, você pagou 1.000, hoje vale 100, porque vai ter que fazer manutenção, vai ter que trocar e tal. Tudo deprecia, tudo ao longo do tempo vai perdendo valor, vai perdendo a capacidade. Tem que entender tudo isso também, né? E você tem que entender que se você não está indo bem, você errou em algumas coisas e a pessoa vai ter que consertar também. Então, pode ser que, cara, é tipo, vamos fazer uma analogia aqui. Um carro antigo para um mecânico tem um valor completamente diferente. Porque ele está enxergando ali uma oportunidade de fazer um carro muito legal e funcionar com um custo baixo, entendeu? E vender por um valor mais alto. Cara, agora você vai vender um carro antigo para alguém que não é mecânico, para esse cara você está vendendo um problema, não uma oportunidade de ter dinheiro, porque o cara não sabe arrumar, não sabe o que comprar, não sabe como fazer. Para esse cara que não é mecânico, que não gosta de mecânica, que não está envolvido, é muito mais negócio um carro novo do que um carro velho, né? Então, restaurante é a mesma coisa. Você está pensando em vender, você tem que ver se vai achar um mecânico, entendeu? Porque eu comprei um restaurante recentemente, né? Comprei um ponto agora, recentemente. Cara, eu sou mecânico, porque a pessoa que comprou o restaurante, que construiu o restaurante, não sabia mais como resolver os problemas. Eu abri o capô, dei uma olhada e falei, cara, eu sei como resolver esse problema, vale a pena para mim, entendeu? Então eu compro por esse valor e tenho certeza que eu vou fazer o que tem que fazer aqui dentro, que eu já sei o que é, e vou produzir um valor maior do que isso. Agora, se fosse uma pessoa que está vindo, sei lá, servidor público, se aposentou e vai comprar, completamente diferente. Sim. Completamente diferente, né? É muito diferente. Então, assim, para essa pessoa que é um servidor público que se aposentou, é melhor comprar uma franquia, que eles vão ensinar o cara a tocar, né? E ele não vai ter que procurar os problemas e resolver. Não sei se ficou clara a analogia, mas eu acho que, entende? Depende para quem você vai vender, aquilo tem um valor. Então, é muito mais teu, né? Quanto eu estou disposto a pegar para isso aqui. Você não pode vender o teu restaurante e depois ficar lamentando que agora o cara pegou e está milionário com o meu restaurante. Eu falei isso, inclusive, para o cara que eu fui comprar o ponto esse do café agora. Eu falei, cara, eu quero que esse negócio seja bom para você. E para mim também. Porque se você sair dessa negociação com o sentimento que eu me aproveitei de você, eu não vou ficar feliz. Entendeu? Mas você tem que entender também que o que você investiu aqui, você nunca mais vai tirar. Né? Então eu quero saber de você o quanto você está disposto a perder para sair daqui bem. Entendeu? Esse é o lance. Tirar a parte emocional. Né? Exatamente, você tem que separar o emocional. Tanto que nessa negociação ele tirou a esposa fora da negociação, porque daí ele conseguia lidar comigo mais com os números. Veja que loucura, né, cara? Mas é uma verdade. Então ele entendeu isso. E a gente conseguiu fazer um negócio que ficou bom para os dois lados, entendeu? Eu olhando o lado dele e ele olhando o meu também. Não escondi dele em momento nenhum que aquilo para mim era uma oportunidade, mas que eu também não queria que ele saísse com a sensação ruim. E aí ficou bom para nós dois. Então, é isso, sabe? Eu acho que tem muito do momento, muito do que está envolvido. Né? Tem gente que está com o capital da vida ali investido. Lógico que o cara não quer perder, né? Só que daí quanto mais segura, pior fica, né? Então, tem que pensar muito nisso, tem que ter uma visão muito grande com respeito a isso. Sair da fogueira, né? Sair da floresta. Mas eu acho que essa analogia que você falou do mecânico, ela é muito legal, porque eu imagino assim, se eu estou querendo vender meu carro, se eu realmente for para um mecânico, ele vai ter perguntas específicas, coisas específicas que ele vai olhar, e eu vou ter que saber responder elas para mostrar que para esse cara tem valor. Exato. Né? Se eu for para uma pessoa que não é mecânico, talvez eu não vou ter que mostrar tanta coisa específica, só que se eu estiver mais preparado, eu vou mostrar um valor maior ainda do que realmente é. Exato. Porque eu vou trazer coisas que talvez aquela pessoa não estava ciente que tinha naquilo ali. Por que eu estou perguntando isso? Se eu for apresentar para você que é um mecânico, o meu restaurante, eu decidi que eu quero vender, né? E eu vou te chamar, por exemplo, você falou já várias pessoas, inclusive já fui com você em alguns para fazer essa análise e tudo mais.
o que você espera que o cara traga para você nesse momento? Falar, cara, Junti, eu tô querendo me desfazer do meu negócio, eu vi que não é mais para mim, eu tenho ele aqui já há muito tempo e eu sei que você talvez é a pessoa certa. Você vai fazer perguntas específicas e vai querer coisas específicas. Então, como que o cara mostra para você que ele está preparado e ele agrega valor? Porque, como você falou, às vezes o restaurante ele está em declínio, mas você conseguiu ver potencial, porque alguma coisa tinha ali que te mostrou potencial. Então, às vezes, tá em declínio não é um sinal tão ruim assim, porque tem coisas que são boas ali, desde que o cara saiba mostrar que existem coisas boas, né? Porque às vezes a solução é simples para quem está comprando e extremamente complexa para quem está administrando, né? Então, às vezes o carro não está funcionando, o mecânico vai lá, aperta o cabo de vela no lugar lá e o carro liga, né? A pessoa nem sabia onde é que tinha que apertar. Então, é mais ou menos essa analogia também. Então, eu faço esse tipo de análise partindo de 2 princípios. Primeiro, eu estou negociando uma empresa com marca, cardápio e tudo, ou eu estou negociando um ponto comercial? Se a marca da pessoa for relevante para mim, eu tenho algumas perguntas. Digamos, você tem lá Pizza Prime, né? Eu pergunto para você, Henrique, você quer me vender o teu ponto comercial ou você quer me vender a tua empresa com marca e tudo? Não, eu quero vender a Pizza Prime para você continuar com a Pizza Prime. Tá bom, então eu quero saber qual que é o teu faturamento, qual que é o ticket médio, quantas pizzas você entrega por dia, qual que é o CMV, eu quero saber tudo, porque já que eu vou continuar uma marca tua, eu preciso saber o resultado que essa marca proporciona para mim, para daí eu entender se aquele lucro que ela tá me proporcionando vale a pena para mim ou não com relação ao investimento que eu vou ter que fazer. Agora, se eu chego para você e falo assim, e aí, Henrique, qual que é o teu negócio? Não, cara, eu não quero vender a marca, não deu certo, não tá bom, eu quero me livrar dessa sala comercial, desse imobilizado que eu tenho aqui. Aí eu não vou fazer essas perguntas, porque daí eu vou olhar para aquilo pensando, o que eu vou colocar aqui com essa estrutura que vai me fazer conseguir pagar ela e ter lucro, né? Muda muito. Então, daí eu vou perguntar, cara, quantos mil você gastou de reforma? O que você fez aqui? Você já fez as coisas que a vigilância sanitária exige? Você já fez o que o bombeiro exige? Tem projeto PPCI? Tem projeto do alvará sanitário? Como é que está a documentação? Diferente, entendeu? Muito diferente mesmo. Então, depende do que, né? Se é só o ponto, eu pergunto coisas técnicas para eu conseguir abrir alguma outra marca ali dentro. Se é marca com tudo, eu pergunto sobre resultados da marca, etc., para ver se essa marca é bem estruturada ou não. Porque se o cara não me souber responder o básico, eu sei que não é uma marca bem estruturada. Como consequência disso, eu posso supor que é uma marca amadora e como consequência disso também, eu posso supor que talvez seja muito pouco provável que eu consiga ter resultado com ela, né? E a avaliação dos clientes também vai pesquisar. Completamente. Eu vou avaliar os clientes, vou olhar, ficar lá dentro da loja observando quem entra, quem sai, se tem um bom movimento ou não tem e tal, porque os números precisam ser checados, né? Não é só confiar na conversa do vendedor, né? Então, de qualquer forma, né? A gente falou que o número 2 é olhar para os números, você decidindo ficar ou não, você vai ter que fazer essa tarefa, né? Independente da qual forma. Se eu for comprar só o ponto comercial, eu tenho que olhar para o valor, para os números que estão investidos ali dentro. Se eu for comprar uma marca pronta, vou ter que olhar para os números de clientes, de venda por dia, ticket médio, estoque, quanto tem de estoque, vou ter que olhar para tudo isso também. E como que você se prepara como dono de restaurante para essa venda? Tanto, acho que nem tão psicologicamente, né? A gente já falou muito sobre isso, mas, por exemplo, se eu fosse comprar o teu restaurante, eu assumo os colaboradores ou você desliga os colaboradores e depois, se eu quiser, eu contrato eles e a gente continua? Como que você se prepara para isso de uma forma legal também, que você não vá ter problema no futuro, né? É muito mais... se você for comprar a minha empresa com CNPJ, você tem que entender que a partir do momento que o CNPJ for teu, todos os BOs são teus também. Entendeu? O que você faz? Eu comprei uma IMUC do meu sócio, par do meu sócio, né? Não era uma empresa, eu já participei da fundação, mas eu comprei a par do meu sócio. No contrato de compra da parte dele tinha uma cláusula dizendo assim, todos os BOs que vierem a partir dessa data são meus e o que acontecer referente a períodos anteriores a essa data, você tem que responder junto comigo, né? Porque eu estava comprando a parte dele na sociedade. E isso trouxe algumas coisas de um futuro que me salvaram de algumas situações, entendeu? Então, depende muito. Mas se, digamos que não é do sócio, eu estou negociando a tua empresa, né?
você tem duas coisas aí. Ou eu compro o CNPJ e assumo todos os BOs, equipe, tudo do jeito que tá, mas aí não tem receita para bolo de novo. Eu posso falar para você, Henrique, eu quero ficar com a tua equipe. Então tá bom, então você assume todas as obrigações até aqui. Henrique, eu não quero a tua equipe, eu quero a marca e a estrutura e eu vou contratar a minha equipe de novo. Você demite todo mundo? Aí você vai dizer se sim ou não, entendeu? Então eu acho que é muito mais do que está costurado entre. Mas assim, via de regra, se você negociou porta fechada, transferiu o CNPJ para o nome, coloca essa cláusula que a partir daquele dia para frente é tudo responsabilidade tua e inclusive os colaboradores serão também, né? Porque você decidiu ficar com ele, você tem todo o ônus e o bônus de ter assumido um CNPJ, né? Uhum. Assim como vai vir histórico bancário, um monte de coisa que pode te favorecer. Em negociações tem coisas que podem não te favorecer, né? Tem que analisar bem para depois não chorar o leite derramado, né? Entendi. Então, Junti, para a gente ir se encerrando já, vamos montar um plano de ação. A gente falou de bastante coisas, mas você falou de 3 pontos aqui que eu acredito que esses 3, se a pessoa executar, né, eles a gente vai conseguir. Então, o primeiro é entender se está disposto a pagar o preço. E, na verdade, se disposto a pagar o preço, ela vai ter que pagar de qualquer jeito, né? Sim. Continuando ou não continuando, vendendo ou não vendendo, um preço ela vai pagar. De qualquer forma, ela precisa tomar uma decisão, quero continuar ou não quero. Exatamente. E eu acredito que nesse podcast a gente conseguiu, pelo menos, trazer um pouco mais de clareza, mas essa decisão ela vai ter que ser tomada. Exato. Segundo, olhar para os números, então, fluxo de caixa, entrada e saída, depois desperdício, CMV, preço de vendas, e eu adicionei aqui também os clientes. Né? Olhar a frequência que os clientes estão voltando, avaliação, olhar para esse tipo de coisa também. E aí, o terceiro é deixar claro o propósito da empresa, primeiro para você e depois para os colaboradores, se você decidir que vai manter as mesmas pessoas na equipe, porque às vezes, nesse momento aqui, principalmente desperdício de cozinha, CMV, você vai ver que talvez tenha pessoas ali que não vale mais a pena manter na cozinha. E aí, definindo a frase dos sonhos, então, que vai englobar o propósito, né? A missão, a visão e os valores, você vai conseguir já ter um pouco mais de clareza do que você quer, para onde que você está indo e tudo mais. Tem algo a mais que a pessoa precisa fazer além desses 3 itens? Antes dos 3 itens é entender que é de dentro para fora, né? Que a gente falou antes. Então, primeiro se entenda com você e o que você realmente quer e esteja seguro daquilo para depois seguir nos próximos passos. Primeiro entenda que a mudança tem que começar em você, senão não vai funcionar. Não adianta você querer terceirizar para os outros, esperar que alguém venha e vá salvar o teu negócio, porque ninguém vai consertar os teus BOs. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu friso de novo a importância da terapia, porque realmente ela tem que tomar uma decisão e a terapia vai ajudar muito até no pós essa decisão, porque se você decide vender e depois talvez se arrependa daquela decisão que você tomou, porque você mesmo falou, quando você comprou o café, tem esse risco do cara olhar para aquilo e, putz, mas agora tá tendo sucesso e quando eu não tinha, será que se eu tivesse lá ia ter esse sucesso ou não? Pode bater aquela depressão mesmo, aquela bad, né? Pode, com certeza. E às vezes acontece. Esse é o tipo de decisão na vida da pessoa, cara, que ou ela se orgulha muito no futuro ou ela se arrepende muito, entendeu? Mas você tem que entender que você não estar na operação pode sim... Você pode ser o problema da operação também. Né? E é duro isso, mas é verdade, cara. Você pode ser o problema da tua operação. Pode ser que a tua empresa não dá certo porque você tá nela, né? E é muito duro saber disso também, né? Então, tem que ficar ligado e, como você falou, entender que a outra pessoa que assumiu, com certeza fez coisas que você não fez. Então, não é que você seja incompetente, talvez a pessoa seja mais competente que você. É diferente, ou né, ela cara? Tá olhando para coisas ou ela que você está olhando não para coisas que você não via e etc. E é mérito dela. Então, esteja pronto para que, se você decidir vender, isso não te incomode mais no futuro. É página virada e só comemorar o sucesso de quem ficar lá. Aprender a torcer para quem assumiu o teu BO, né? Sim. Que foi o filho que você pôs no mundo aí. E é isso aí, então. A gente nem se empolgou hoje, não falou no meio do podcast, né? Mas se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, escreve um comentário, se inscreva no canal, aperta no sininho, faz tudo o que tiver que fazer aí para ser notificado dos próximos podcasts e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu!